Vamos adiante, sexta-feira você já sabe, é dia da gente falar de direito do trabalho. Roda a vinheta. Doutor José Otávio Crespo já está aqui ao vivo no programa, a audiência sentiu falta, mas está aqui o doutor José Otávio novamente ao vivo. Boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Como é que está? Tudo bem, Cláudio? Tudo bem e cheio de dúvidas ainda aí, persistindo aí para alguns trabalhadores desse país afora, doutor Crespo. Vou começar com a Solange de Guaíba. Ela pergunta o seguinte: meu pai sofreu um acidente de trabalho por culpa da empresa em 2020, em dezembro de 2020, e faleceu. Tenho 22 anos. Procurei um advogado em abril desse ano, 2023, para buscar uma indenização de danos morais, e ele falou que perdi o direito de processar a empresa porque já passou 2 anos do acidente, que o prazo da prescrição trabalhista, que é o prazo da prescrição trabalhista. Isso é verdade? Eu não tenho mais direitos? Pergunta a Solange, doutor Pedro. Boa pergunta, né? Primeiramente, a informação que foi dada a ela é uma informação equivocada, né? Primeiramente, nós já falamos da prescrição trabalhista, efetivamente é de 2 anos. Quando o trabalhador é despedido, ele tem que ingressar com ação na Justiça do Trabalho até 2 anos, sob pena de perder o direito de ação. E já falamos aqui também da prescrição quinquenal, que são os 5 anos, que ele tem, mesmo que ele tenha 10 anos, 15 anos de contrato de trabalho, ele só busca os últimos 5 anos. E os últimos 5 anos são contados de quando ele ingressa com a ação. Qual é o efeito disso? Quando ele demora muito para ingressar com a ação, por exemplo, um trabalhador de 6 anos ou de 5 anos de contrato de trabalho, ele espera passar 1 ano para entrar com a ação. Ele já não vai mais buscar os 5 anos, mas tão somente os 4 anos, porque se conta os 5 anos do dia que ele ingressou com a ação. Então ele já perdeu 1 ano. Então o trabalhador nunca deve demorar muito, porque ele sai perdendo créditos, tá? A pergunta dessa telespectadora, ela é interessante por quê? Porque ela não é uma trabalhadora, ela é filha de uma trabalhadora. Isso. Então, na verdade, apesar do dano moral que ela sofreu em decorrência da morte do pai dela ser causado por uma relação de trabalho, ela está buscando uma reparação civil. Então, neste caso, se aplicam os prazos previstos lá no Código Civil, que é de 3 anos. Então, o caso dela ainda não há prescrição, ela tem que correr e procurar um advogado, porque a prescrição da reparação civil é 3 anos e não 2 anos. Houve uma confusão entre o trabalhista e o civil. Exatamente. Perfeito. Porque não se pode confundir. Apesar de ser a indenização derivada de uma relação de emprego, a indenização, ela não é empregada, ela é filha do empregado, e ela busca uma reparação civil, que é lá no Código Civil, que é de 3 anos o prazo. Perfeito, doutor Crespo. A outra pergunta é do Vilmar, ali da Serra de Caxias do Sul. A empresa adotou banco de horas, isso é outra dúvida também, e exige com isso jornada, às vezes, de até 12 horas, sendo que a minha jornada normal é de 8 horas. Está correto isso? Eu não teria que receber horas extras? Nós já falamos aqui sobre o banco de horas, né? É um instrumento lícito, ou seja, pode ser estabelecido entre empresa e empregado, de forma individual, ou empresa e sindicato. Se é individual, a validade é 6 meses desse banco de horas. Se for por uma intervenção do sindicato, é 1 ano. Já falamos sobre isso. Só que além do requisito de tempo, tem outros requisitos, que é a questão do não pode haver uma extrapolação da jornada em mais de 2 horas. Então, se ela tem uma jornada de 8 horas, o máximo de jornada extra que ela pode fazer é 10 horas. No caso, ela está fazendo 12 horas, então há uma nulidade deste banco de horas, ou seja, todo o banco de horas é nulo, e ela tem direito a receber todas as horas extras que estão indo indevidamente para um banco de horas que é irregular. Eu já tive um trabalho, uma época, carteira assinada, e a jornada de trabalho, o jornalista tem uma jornada menor, são 30 horas por semana. E eram 5 horas por dia, mais o sábado para fechar as 30 horas por semana. Só que a empresa exigia que a gente trabalhasse 7 horas. Só que daí no contrato, doutor Crespo, eram 5 horas e 2 horas extras contratuais. É a pré-contratação de horas extras, isso é ilegal. Isso te daria... Tô sabendo isso 11 anos depois. Isso te daria direito, porque na verdade, se está previsto no contrato, a tua jornada era maior do que a jornada legal do jornalista. Sim, então, na verdade, tu teria direito às horas extras. Porque não tem como se pré-contratar horas extras, né? Isso não é válido, né? Porque, na verdade, tu foi contratado por uma jornada maior. Sim, E não adianta dizer, a jornada maior será horas extras. Eu ia receber igual horas extras. Exatamente, né? E eu achando que tinha feito um grande negócio. Viu como tem que ter cuidado, gente? Por isso que o doutor Crespo está aqui com a gente. O Pedro de Esteio, aqui da região metropolitana, pergunta: minha empresa quer me dar férias em 2 períodos, Sou obrigado a aceitar? Posso escolher as datas se eu aceitar?
Bom, já falamos das férias aqui, até foi bem polêmico, né? O trabalhador trabalhou 12 meses, ele adquire o direito a usufruir das férias, não quer dizer que ele vai receber as férias, porque a empresa tem ainda 12 meses para dar as férias, né? Lembra que nós conversamos sobre isso, né? O que acontece? E quando, neste caso, a empresa vai escolher a data das férias. Mas a reforma trabalhista trouxe a possibilidade do fracionamento das férias, em até 3 períodos. Mas para que haja o fracionamento, tem que haver a concordância expressa do empregado. Então, neste caso, quando há o fracionamento, o empregado pode sim escolher a data que serão essas férias. Senão, ele não aceita o fracionamento. Então, no caso, se há o fracionamento, o empregado tem direito de escolher quando serão, quais serão esses períodos de férias. Perfeito. Tem a questão da venda também, de 10 dias também. Tem a venda também, que exatamente. Pode ser vendido, mas desde que tenha um acordo... Sim, tem que ser vendido, tem que haver o interesse de ambas as partes. Interesse de ambas as partes. Exatamente. Perfeito. Bom, a Vanessa, aqui também da região metropolitana, doutor José Otávio Crespo, pergunta o seguinte: trabalho como vendedora, são exigidas metas muito altas, há muita pressão psicológica e, em razão disso, desenvolvi depressão. A depressão pode ser considerada uma doença de trabalho? Tu sabe que hoje a depressão é um dos maiores casos de afastamento do trabalhador para o INSS, né? Depressão, todos nós sabemos, é uma doença mental. Nós já conversamos aqui. Todo o trabalho, né, que causar uma doença no empregado ou agravar a doença que o empregado já tem, ou seja, se estiver um ambiente de trabalho hostil, um assédio moral, um assédio sexual, metas abusivas, isso muitas vezes causa depressão no trabalhador ou agrava aquela depressão que o trabalhador já tem. Sim. Então, se houver indícios, nesse caso, que é um trabalho no ambiente hostil, que nós já falamos aqui também, que a responsabilidade do ambiente de trabalho saudável e seguro é sempre da empresa. Então, se esse ambiente de trabalho não é saudável nem seguro e está adoecendo esse trabalhador tem que ingressar com uma ação trabalhista e onde se fará uma perícia, se analisará as condições de trabalho e tentará se provar que essa depressão ou foi causada pelo trabalho ou agravada pelo trabalho. Se houver esta prova, é uma doença equiparada ao acidente de trabalho, ou seja, ela terá todos os direitos como se houvesse ocorrido um acidente de trabalho. Como terá direito à estabilidade, se houver um afastamento de mais de 15 dias, receber o FGTS, lucros cessantes, que eu já falei várias vezes aqui, que é receber do INSS enquanto estiver afastada e da empresa, dano moral, etc. Né? Então, tem como ser enquadrada como uma doença do trabalho. Perfeito. Fabiana, de Ijuí, pergunta o seguinte: posso acordar, né, fazer um acordo ali com os empregados em reduzir os intervalos de 1 hora para 30 minutos para que eles possam sair mais cedo? Essa pergunta é interessante. Assim, o que nós temos que ter em mente? A pergunta é de uma empregadora de fazer um acordo individual com os empregados. Isso. Então, isso não pode ser feito. Por que não pode ser feito? Porque o intervalo diz respeito à saúde e segurança. Porque o intervalo não é só para o trabalhador se alimentar, mas para descansar, para minorar os casos de acidente de trabalho, para que haja um descanso pelo trabalhador. Então, neste caso, esse tipo de acordo para redução de intervalo não pode ser feito sob hipótese alguma, sob pena da empresa depois ser condenada a pagar as horas extras. Né? A única discussão que ainda existe é se os intervalos intrajornadas podem ser objeto de negociação coletiva. E mesmo assim, não há ainda uma uniformidade da jurisprudência, tem juízes que acham que não pode, justamente por ser saúde e segurança, e outros têm admitido que podem ser. Tá? Mas individual não pode ser objeto de negociação. É interessante que a gente também aqui responde dúvidas dos empregadores. Exatamente, também, né? Para você depois não tomar lá um passivo trabalhista lá, né? A Carla de Pelotas pergunta o seguinte, doutor Crespo: trabalho em uma empresa de limpeza, a gente já falou muito sobre isso aqui, há 6 anos, onde faço limpeza em um supermercado e sou terceirizada. A minha empresa diz que faliu, que não sabe quando vai pagar a minha rescisão e salários em atraso. O que eu posso fazer? Se faliu, eu não tenho o que fazer? Isso toda semana nós temos uma empresa dessa que falha. Né? Exatamente. É mais comum do que parece. É muito comum. E aí nós já falamos aqui a questão da terceirização. Né? Sempre que há terceirização, vai ter aquela empresa que vai assinar a carteira de trabalho do empregado e o trabalhador vai trabalhar numa outra empresa que é a tomadora do serviço dele. Isso. No caso da pergunta, é um supermercado. Isso. Então, o que essa trabalhadora tem que fazer? Ingressar na Justiça do Trabalho, buscando as verbas rescisórias, botando a empresa que assina a carteira dela no processo e também a tomadora de serviço. Se a tomadora de serviço, por acaso, faliu, quem vai pagar a rescisão dela é o supermercado, porque é a tomadora de serviço e na terceirização sempre tem a responsabilidade, ao menos subsidiária.
que significa ser subsidiária? Vai tentar cobrar da primeira. Não tem dinheiro, não achou dinheiro, Valeu. Quem vai pagar vai ser a tomadora, a subsidiária. Porque tem uma discussão muito grande, é terceirizado, não é responsabilidade da equipe que contratou o terceirizado. Não, né? essa discussão juridicamente não tem validade nenhuma. Sempre quando há terceirização, há responsabilidade subsidiária da tomadora de serviço. A discussão que existe hoje, que está parada no Supremo Tribunal Federal, é se os órgãos públicos têm a responsabilidade subsidiária independente de análise de culpa. Qual a culpa? Se o órgão público fiscalizou o cumprimento das regras trabalhistas, fiscalizou se o salário estava sendo pago, fiscalizou se os depósitos fundiários estavam sendo feitos. Então, hoje, há a discussão da responsabilidade subsidiária dos órgãos públicos. Das empresas privadas não tem responsabilidade, não tem discussão, é indiscutível a responsabilidade subsidiária sempre da tomadora de serviço. Perfeito. O Felipe, de Bom Princípio, pergunta o seguinte: sofro racismo do meu colega de trabalho. Posso processar a empresa por isso? Meu gerente, quando reclamou disso, né, disse que só posso processar o meu colega e que a empresa não tem culpa. Bom, ele não só pode, como deve processar a empresa, né? Primeiro que eu já expliquei aqui, ambiente de trabalho e responsabilidade é da empresa. Né? Racismo é crime. Então, Sim. O fato de ele sofrer racismo por um colega de trabalho, ele tem que processar esse colega no âmbito criminal. Sim. Haver uma responsabilidade criminal do colega que está cometendo racismo. Agora, há a responsabilidade da empresa, porque Sim. Racismo é crime, é assédio moral e a empresa tem responsabilidade total. Então, ele pode ingressar com uma ação trabalhista visando o quê? Que ele seja reparado pelo dano moral que ele está sofrendo contra a empresa, contra a empregadora dele. Que é a responsabilidade. Que é a responsabilidade total. Sim. Tudo que acontece Sim. com o empregado no ambiente de trabalho é responsabilidade da empresa. A empresa tem a obrigação de manter o ambiente de trabalho saudável e seguro. Nossa última pergunta, doutor Zé Otávio. O Lobianco, de Vacaria, pergunta o seguinte: sou obrigado a pagar a nova contribuição sindical? Já falamos muito sobre isso, né? Se eu não quiser pagar, o que eu devo fazer? Todo dia nós temos isso, está bem polêmico, né? O que acontece? Hoje não é contribuição sindical, é a contribuição assistencial, né? Que nós já discutimos, que o Supremo Tribunal Federal validou, disse que é possível cobrar dos sindicalizados e não sindicalizados. O trabalhador pode se opor, mesmo sindicalizado e o não sindicalizado, não quero pagar. Agora, para isso, ele tem que ver o que vai vir descrito na convenção coletiva. Eu até comentei uns minutos antes do programa contigo, de um sindicato do Rio de Janeiro que deu o prazo de 5 dias quando saiu a convenção e as pessoas tinham que ir presencialmente ao sindicato, ou seja, para dificultar a oposição. Então, o que acontece? O trabalhador uma baita fila. Exatamente. Então, o que acontece? O trabalhador tem que estar atento à convenção coletiva, quando ele é contratado, se ele não quer, para ele poder fazer a oposição, que é um direito do trabalhador. Nenhum trabalhador é obrigado a contribuir com o sindicato. Óbvio que eu já falei aqui Sim. que também o sindicato traz benesses para o trabalhador, Sim, Já falamos intervalos, vale alimentação, aumento salarial, Sim. Tudo vem previsto nos acordos coletivos. Só que tem se visto que tem muitos abusos nessas cobranças, valores exorbitantes, prazo muito curto de oposição. Mas sim, o que esse trabalhador agora, respondendo objetivamente, tem que ver o que diz a convenção coletiva do sindicato dele, como que ele pode se opor. Doutor José Otávio Crespo, especialista em direito do trabalho, sempre um prazer recebê-lo aqui no programa. Doutor José Otávio, por favor, contatos. WhatsApp, 986... Estou esquecendo de ser o número da segunda-feira. O cara tá tudo gravado no celular, aí a gente não fica com o número. 986403999 e o Instagram do escritório, que é o Crespo Advogados. Acho que é a idade, Cláudio. Capaz. Tem também o canal no YouTube também, E o canal do YouTube lá, Crespo Advogados. Isso aí. E assista o vídeo até o final, sem pular os intervalos, para que o YouTube possa propagar mais aí para outras pessoas conhecerem os seus direitos aí no canal Crespo Advogados no YouTube. Obrigado, doutor Zé Otávio. E eu que agradeço, sempre um prazer, Cláudio. Até a próxima. Até a próxima.